Não é bem uma aula sobre o sentido da vida. É uma aula sobre o desenvolvimento da tua personalidade. Deixa eu ver se aqui na minha outra tela eu consigo botar o Safari. Aí, muito bem. Vamos ver aqui, dá uma baixadinha assim. Aí. Acho que tá bom assim. Se eu botar muito pra cima vai ficar ruim. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver até onde eu posso descer. Até aqui. Ótimo. Deixa eu botar vocês do outro lado aqui agora. Para eu poder ver os comentários da aula conforme a gente vai fazendo aí, beleza? Então é o seguinte, eu estou lendo com o pessoal do meu clube do livro ali um livrinho chamado As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo. Tá. Então nós estamos lendo esse livrinho aqui. Vou deixar assim. E nesse livro ele apresenta uma doença. Vamos lá, primeiro, vamos dar uma volta para trás aqui. Vou até acender um charuto. Vamos dar uma volta para trás. O livro é esse, tá? Ó, para quem quiser comprar, depois vocês procurem aí. Beleza? Eu acho que é um livro que vale muito a pena vocês lerem. Mesmo. Um livro muito bom. Então vamos lá. Esse livro é de um romeno chamado Constantin Noica. E ele diz que a nossa alma, ou o nosso espírito, vamos igualar alma e espírito aqui na aula de hoje, padece de algumas doenças e que a gente pode enxergar isso hoje, no espírito de 2024. Ele não escreveu em 2024, mas isso é muito válido para nós aqui agora, tá? E essas doenças, elas se categorizam em 2 tipos. Então a gente tem primeiro as doenças da ausência. Ou seja, falta algo. Beleza? E no segundo tipo são as doenças da recusa. Ou seja, você diz não a algo. Então ele diz que hoje a gente consegue, para além das doenças psicológicas, físicas, psicossomáticas, que a gente consegue categorizar 6 movimentos da alma humana que vão estar divididos em 2 grupos. Ou é a ausência de algo, ou a recusa de algo. O que é esse algo? Esse algo são 3 coisas. Então vamos deixar aqui que daí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos deixar meu pro ladinho assim. Aqui. Tá vendo o tamanho? Acho que sim. Vamos lá. Então nós vamos ter a ausência. Nós vamos ter a recusa. Beleza? E cada um nós temos 3 tipos. São 3 tipos em cada um. Ou é do geral. Vamos botar esse aqui assim, ó, no meio. Ou é do individual. Ou é das determinações. Tá. Eu não vou explicar tudo nessa aula porque não faz sentido pro meu objetivo aqui com a aula, tá bom? Mas basicamente, ou você sente uma falta de algo geral, ou uma falta, e assim, nas doenças, tu tem 2, mas te falta 1. Então se falta o geral, eu tenho individual e as determinações. Ou eu sinto uma falta do individual, e eu tenho o geral e as determinações, ou eu sinto uma falta das determinações, e eu tenho o geral e individual. E na recusa, é a recusa dessas coisas. Eu recuso um geral. Eu recuso um individual. Você pode perceber, por exemplo, que existe uma recusa de individual em muita gente. O cara não quer mais ser ele se transforma num grupo.
Entendeu? Nós vamos falar aqui hoje sobre a primeira das doenças, mas não exclusivamente sobre ela. Nós vamos falar um pouco sobre a ausência de um geral. E a ausência de um geral, você vai ver que talvez seja exatamente o problema que tu enfrenta na tua vida. E que é um problema que muita gente enfrenta. Para a gente entender isso daqui, eu vou precisar dar um passo para trás. Explicar um pouco sobre como funciona a alma humana. Beleza? Como é que você funciona. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, você existe no tempo. Tá certo? Você existe no tempo. Vamos começar um novo quadro aqui. Então você, vamos chamar de você, tá? Você tem um passado e você tem um futuro. Tá bom? Meio óbvio, né? Tô falando obviedade. Você tem um passado e você tem um futuro. O que é a sua vida? A sua vida é agir. Presta atenção nisso. A sua vida é agir na expectativa de um futuro com base nas referências do seu passado. A sua vida é agir na expectativa de um futuro com base das referências do seu passado. Ou seja, você tem uma certa quantidade de repertório e você vai usar isso para fazer algo hoje e alcançar um futuro esperado. Todo o teu comportamento é assim. Você faz isso, é assim que você vive. Então você age com base em algo que tem dentro de você, porque você adquiriu no passado, esperando um resultado no futuro. Então, sei lá, eu vou construir um prédio. E para eu construir esse prédio, eu vou precisar pensar nos prédios que eu já vi na vida, nos estudos que eu fiz de construção de prédio, para daí projetar um prédio e esperar que ele saia do jeito que eu projetei. Eu começo um namoro. Comecei a namorar. Eu vou me relacionar com a minha namorada com base nas experiências que eu tenho de relacionamento de todos os tipos do passado. Então, o jeito que eu me relaciono com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, com as namoradas que eu tive no passado, com as mulheres no geral, e por aí vai. Na expectativa da construção de um determinado futuro. Eu quero casar com ela, ou sei lá, eu só quero comer essa mulher aqui, não tô nem aí, entendeu? Então, eu tenho uma expectativa de um futuro que determina para onde eu quero ir. E eu tento construir ela a partir de referências no passado. Aqui nós já vemos duas coisas. A primeira é: quais minhas referências? Quais suas referências? E a segunda coisa que a gente percebe é: quais minhas expectativas? Você percebe que a vida gira em torno disso? A vida gira em torno de você. Deixa eu abaixar esse braço aqui. Vou ter que me abaixar, eu acho, um pouco aqui. Pera aí, agora sim. Deixa eu abaixar aqui. A vida gira em torno de você. Juntar referências e reorganizar suas expectativas, tá?
Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Hoje eu tô calmo. Hoje eu tô calmo, vou falar devagar. Quero fumar meu charuto, falar com calma dessas coisas. Eu vou dar uma repetida nas coisas ao longo do caminho. Esse tipo de aula que eu tô querendo dar aqui no Condado, a partir de agora. Então veja. Para eu preciso organizar essas duas coisas. Nós vamos focar, por enquanto, no futuro. Tá? Então, para eu organizar minhas expectativas, eu preciso fazer uma primeira pergunta. Obrigado, André. A André resolveu meu problema do cinzeiro. Eu estava procurando um cinzeiro decente. Muito obrigado. Tá? Quando a gente fala do futuro, a gente precisa de um primeiro ponto, que é qual o fim da linha. Cara, presta atenção, eu queria muito que vocês ficassem aqui e nessa aula até o final. Porque a gente vai passar por tanta coisa que é óbvia, só que essas coisas vão todas se encaixar e você vai entender isso no fim. Tá? Qual o fim da linha? Ontem eu tava dando uma mentoria e o cara me falou o seguinte, cara, quando eu comecei meu negócio na internet, eu ajudava muito os gestores de tráfego. E, cara, eu tenho muito aluno que tem agência hoje grande que foi porque eu ajudei ele. E isso me dava uma satisfação enorme. E hoje eu não sei se eu quero continuar falando dessas coisas. E aí, como eu fiquei parado um tempo por não saber, não tem mais tanto cara vendo minhas lives, meus conteúdos. E por isso eu não consigo encontrar mais essa satisfação. Então, no fundo ele estava dizendo assim, ele não disse essas palavras, mas era isso que ele falava. A minha vida está meio sem sentido, o meu trabalho está meio sem sentido. Porque lá atrás eu estava ajudando um monte de cara e isso dava sentido ao meu trabalho. Hoje não tem quase ninguém me ouvindo, então meu trabalho está sem sentido. E eu falei para ele o seguinte, calma aí, para. Vamos dar um passo para trás. Qual o fim da linha? Qual o fim da linha? O que acontece com a tua vida? Qual o objetivo da vida? Qual o final dela? Onde que ela vai parar? Qual o fim da linha? Por que você precisa saber qual o fim da linha? Porque se você não souber qual o fim da linha... Como é que eu faço igual aqui? Se você não souber qual o fim da linha, você vai encontrar para si um monte de fins que não são o fim. Hã? Falei. Você ajudar os caras a terem suas agências de tráfego pode ser o sentido da sua vida? O sentido final, último, o fim de tudo? Sim ou não? Sim ou não? O que você acha? Você que está vendo essa aula. Sim ou não? Eu estou aqui dando uma aula para você, te ajudando de algum jeito na tua vida. Isso pode ser o sentido último da minha vida? O sentido último da minha vida é isso daqui. Claro que não. Por que claro que não? Porque, por exemplo, imagine que o Sol explodiu. Explodiu o Sol. Acabou a internet na Terra. Não vai acontecer isso em 2024? Falaram que vai acontecer. Explodiu o Sol, acabou a internet na Terra. Acabou. Eu já não posso mais te ajudar. Assim, talvez eu consiga conversar com a André, que mora aqui perto. Mas ninguém. Entendeu? Então, Deus não pode ser tão zoeiro que ele pegou e falou assim, quer saber, meu irmão? Eu vou criar o Elton e eu vou fazer uma sacanagem com ele. O sentido da vida dele vai depender da internet. E daí um dia eu vou explodir o Sol, vou acabar com a internet e esse maluco vai ficar perdidinho. Vai ficar biruta, louco da cabeça. Porque a vida dele não tem mais sentido.
Entendeu? Deus não pode ser tão zoeiro assim, entende? Não, quer saber? O sentido da vida do Elton depende dele falar com gente que só dá pra ele falar se tiver internet. Então, um dia que ele ficar sem internet, um dia eu vou deixar ele sem internet. Vou deixar ele um mês sem internet, só pra ver. Só pela zoeira. E aí ele vai ficar doido. Entendeu? Não tem como. Então, o sentido da tua vida não pode ser dependente de nenhuma contingência. De nenhuma circunstância particular da vida. Ou seja, o fim da linha, ele não pode ser dependente de alguma circunstância particular. Se você se vê frustrado porque você não está mais conseguindo fazer algo aqui e ali, numa circunstância particular, e isso está destruindo o sentido da sua vida, é porque você errou na expectativa. Você errou na construção do fim da linha. Você errou na escolha de um geral que está acima de você. Dentro da ausência do geral, existem dois tipos diferentes. O nome da doença da ausência do geral, quando a gente fala da ausência do geral, o nome disso daqui é catolite. Beleza. Doencinha do espírito contemporâneo da ausência do geral. A catolite, vamos ver se eu acho aqui a derivação da palavra. A catolite por que chama catolite? Eu não vou achar. É uma palavra grega lá, entendeu? Catolite, do grego katolou, significa em geral. Chamamos catolite ao conjunto das anomalias provocadas nas coisas e nos homens pela carência do geral. Então te falta um geral. Dentro da carência do geral existem dois tipos. Aqui existem dois tipos. Tá? Então, existe... Como é que bota isso aqui no mesmo lugar? Aí, ó. Tô aprendendo, hein? Existe dois tipos. Existe a escolha de um geral errado. Vamos chamar isso. Escolha de um geral equivocado. Tá? Eu acho que ele não dá um nome pra isso. Se eu não me engano, não tem um nome. Entendeu? Não tem um nome. Tá. Nós vamos chamar isso. A escolha de um geral errado. E a escolha de um geral errado, ela tem um problemão. Um problemaço. Que é o problemaço... Nós vamos falar da outra, não vamos falar só dessa. Que é o problemaço atual que a gente vê na internet. Ela leva a uma necessidade. Eita, calma aí. Aqui, ó, eu vou pegar as palavras dele. Ela leva a uma necessidade cega de ação. Presta atenção. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos levar para perto aqui. Eita, nós. Você vê que eu não sei mexer nesse programa aqui. Temos você aqui, beleza? Eu e você. Quando você não acerta a resposta de qual é o fim da linha, você vai escolher se colocar num objetivo errôneo. Tu vai errar o objetivo, porque tu errou o fim da linha. E você vai depositar a tua vida na perseguição desses objetivos errados. Mas é um problema.
Porque quando você erra o objetivo, você se coloca numa necessidade cega de ação. Como você está errando o objetivo, você nunca está saciado. Você nunca encontra. Então você precisa agir mais e mais ação, porque você sente a necessidade de se movimentar rumo a este objetivo. A gente pode, para o fim dessa aula, para o objetivo dessa aula, nós podemos chamar o geral, nós vamos chamar o geral de objetivo, de fim da linha. Se você não ajusta a expectativa, você vai errar no fim da linha. E você vai escolher o geral errado. A escolha de um geral errado vai te levar a uma necessidade cega de ação. Esse é talvez o maior erro de todo mundo que fala de produtividade. Produtividade para quê? Quando você erra o geral, você se vê obrigado a agir sem parar, perseguindo essas coisas. E você pode trocar o geral, você pode ir trocando o objetivo. Você se vê numa necessidade cega de ação. Porque você não sabe para que você está agindo. Você acha que sabe, mas você está agindo para coisa errada. Uma pergunta boba. Por que ser mais produtivo? Alguém sabe responder essa pergunta aqui no chat agora? Por que ser mais produtivo? É uma pergunta honesta. Tu precisa ser mais produtivo? Por quê? Por que eu vou ser mais produtivo? Por que eu preciso agir mais? Pega um filho, imagina você nasceu século XI, você nasceu no século XI. Século XI não tinha Brasil, tu nasceu no interior da Europa, sei lá, Bélgica, entendeu? Você nasceu no interior da Bélgica. O teu pai é um nobre. Ele é um dos caras que luta nas guerras e defende aquele feudo, aquele pequeno feudo que tem ali. O que tu vai fazer da vida? Assim, ó, imagina tu nasceu, tu é filho do nobre que luta ali para proteger aquelas vilinhas feudais. E aí, em um dado momento, você para e pensa assim: cara, eu queria ser agricultor. Tu acha que esse pensamento passa na cabeça de um cara desse? Não passa. Por quê? Porque tá dado o que ele vai ser. Irmão, tu é filho de um nobre? Tu vai ser nobre e vai lutar igual ele. Tu vai aprender a lutar desde cedo. Tu vai ganhar espadinha, armadurinha, vai ganhar um cavalo. Você vai aprender a cuidar dos teus servos. Entendeu? Você vai aprender a ficar forte, a suportar as coisas. Tu vai lutar. Agora imagina que tu não nasceu nobre. Tu nasceu filho de um servo. O servo tem uma terrinha ali, entendeu? E ele mora ali na casinha dele, ele tem que plantar, colher, e ele tem que sempre dar um pedaço do que ele colheu pro senhor feudal. Servinho ali. Plantei milho, planto milho. Todo milho que eu colho, eu tenho que dar aqui um pedaço pro senhor feudal. O que tu vai ser da vida? Tu não tem uma aspiração, eu vou ser nobre, entendeu? Eu vou pegar a filha do senhor feudal e vou casar com ela. Então não tem muito essa aspiração. Você vai crescer e cuidar da terra que era do teu pai. Entendeu? Se ninguém matar você antes porque alguém invadiu aquela terra ali para saquear e botar fogo e coisa e tal. Então se você sobreviver, você vai pegar aquela terra, vai cuidar, vai ter teus filhos e fazer a mesma coisa. Entendeu? O teu trabalho, ele vai ser mais ou menos assim. Tu planta lá, sei lá, tu planta azeitona, né?
Quanto tempo demora a azeitona? Eu não sei, eu não entendo nada de plantação. Tô dando um exemplo que eu não entendo. Né? Planta uva. Beleza? Uva, tem uma parreira de uva. E todo ano nasce uva. Então tu tem que colher a uva quando ela nasce. Você tem que ir cuidando daquela terra até a uva nascer. Tu colheu a uva lá. Colhe a uva agora? Dezembro? Não, já colheu, né? Já colheu. Nem lembro, eu tava na Itália lá. Quando é que a gente tava colhendo uva? Nem lembro quando é que colhe uva. Eu não sei nada de terra. Olha que merda. Tem que estudar essa porra. Tem que ir pra uma fazenda aí aprender. Tu colheu a uva. Acabou. Você vai descansar. Entendeu? Você vai descansar. Cara, tem um mês aqui que não tem fazer, não tem nada a fazer na terra. Entendeu? Invernão. Acabou, nós estamos fechados aqui dentro agora. Não tem nada a fazer. Ficar um mês sem trabalhar direito na terra. Tu não trabalha muito na terra. Você faz outras coisas. Vai sair, vai lá no vilarejinho lá. Vai fazer festinha e tal. Percebe? Tu não precisa ser produtivo. Um cara no século XI não precisava ser produtivo. Por que alguém precisa ser produtivo hoje? Porque hoje existe uma escolha de um geral errado. Você tem uma aspiração que não tem muito sentido. Entendeu? Então a gente cresceu. A gente aprendeu que, porra, estão te bombardeando de propaganda de Lamborghini. Você fala, meu irmão, preciso ter uma Lamborghini. Em algum momento começa a desejar uma Lamborghini. Talvez não uma Lamborghini, eu estou exagerando. Então pega lá, o sobrinho do Freud, ele revolucionou o marketing nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele descobriu que dava para fazer as pessoas desejarem as coisas. Que elas não precisavam comprar só por necessidade. Bom, hoje tu compra um sapato porque ele precisa. Aí ele pensou assim, o Edward, aí ele pensou. Ele não pensou assim, né? Não foi bem assim que aconteceu, mas tudo bem. Cara, eu posso fazer ele querer um sapato que ele não precisa. Basta eu ativar um desejo que tem na cabeça dele e ele vai querer um sapato que ele não precisa. Aí começou a desejar. Aí os caras começaram a fazer propaganda para você desejar coisas das quais você não precisa. Essa é a primeira coisa. Aí, num outro tempo, uns outros caras, na verdade, não é tão longe, o Freud ali, o Nietzsche, esses caras, um dia eles perceberam que se eles falassem de um jeitinho um pouco diferente, você ia começar a acreditar que você tentar vencer os teus vícios não era uma coisa boa, mas uma repressão. Não é que tu tem vício, entendeu? Não é que você tem vício. É que você está reprimindo um desejo que é natural seu. Entendeu? Se tu quer, porra, tu é casado, tua mulher tá em casa com 3 filhos. Se você quer sair na rua todo dia à noite, pegar uma mulher diferente, tu não tem que te reprimir. Você não é errado isso. Inventaram que é errado. Entendeu? Não tem monogamia. Isso aí é sociedade. Inventaram essa parada. Então, deixa tua mulher em casa. Vai sair comer todo mundo. Senão tu não vai ser feliz. Então os caras foram percebendo e manipulando a tua cabeça e criando uma confusão de qual é o geral que você tem que buscar. De qual é o fim da linha. E alterando as tuas expectativas de futuro. Quando isso aconteceu, você começou a errar. Isso é uma das possibilidades da tua vida. Que você comece a errar na escolha do fim. E você começa a associar o sentido da sua vida, a sua felicidade, ao fim errado. Esse é um dos jeitos de você sofrer. Você cegamente agir sem parar
até se dar conta de que você agiu sem parar pela coisa errada. Entendeu? Então qual que é a solução? Porque eu vim te dar uma solução aqui para alguma coisa na tua vida, né? A solução começa pelo ajuste do fim da linha. Qual o fim da linha? E a partir do fim da linha, ajustado, tu entendeu o fim da linha? Você vai atrás de referências. Então, vamos lá. O ajuste do fim da linha deve ser sucedido da busca pelas referências. Por quê? Porque você não vai conseguir chegar ao fim da linha correto com as referências erradas. Porque toda a tua ação ela é determinada de certa forma pelas referências que você tem. Então é claro que isso aqui acaba virando uma espécie de um ciclo. Entendeu? Por quê? Porque quando você pega a referência, você ajusta a expectativa. Ajustar a expectativa é aprimorar a visão do fim da linha. Aprimorar a visão do fim da linha te leva a buscar mais referências. E assim você entra num ciclo virtuoso. Então, a necessidade cega de ação te impede de entrar nesse ciclo. Olha só o que ele diz aqui. Olha isso aqui, que coisa massa. Ele fala assim: o homem cujo coração não é serenado por nenhum sentido mais amplo de seus atos, vê-se forçado a seguir sempre em frente, rumo a outras façanhas, não encontrando satisfação senão em sua velha droga, a ação. Isso que é o que a gente mais vê. O que a gente mais vê, o que eu mais vejo nesses caras que vão ficando meio famosos, é isso. O cara quer sempre uma nova façanha. Sempre uma nova façanha. Fiz 1 milhão, agora eu quero 10. Fiz 10, agora eu quero 100. Fiz 100, agora eu quero 1 bilhão. Eu tenho um carro, agora eu quero um barco. Eu tenho um barco, agora eu quero um avião. Eu tenho um avião, agora eu quero um avião melhor. Entendeu? Eu aprendi a falar português, agora eu quero inglês. Aprendi inglês, agora eu quero alemão. Agora eu quero espanhol, agora eu quero mais. Mais façanha. É sempre mais façanha. Quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Tu quer sempre uma coisa a mais. Por quê? Porque um homem sem um sentido amplo, ele está sempre em busca da próxima façanha. E isso obrigatoriamente vai levar a uma ação desenfreada. Tu não para de agir. Você nunca está satisfeito. Agora calma. Você nunca vai ficar satisfeito. Porque a única coisa que pode te satisfazer tem que ser do mesmo tamanho que é a tua alma. Qual o tamanho da tua alma? Qual que é o tamanho da tua alma? Alguém sabe qual é o tamanho da alma? Qual o tamanho da alma? Qual o tamanho da alma? Entendeu? A alma não tem tamanho, né? Nada que é espiritual tem tamanho. Não tem tamanho. Beleza, então. Quanto tempo vive a alma? Para sempre. Eterno. Nasceu, nunca mais morre. A alma é para sempre. Então a única coisa que pode completar, satisfazer, tem que ser alguma coisa que dure para sempre. Igual a alma. Então, se não dura para sempre, não satisfaz. Não é igual a alma. Então, nenhuma façanha que você encontre na Terra pode satisfazer você. Nenhuma. Nem que a tua façanha seja revestida de bondade. Ajudar o máximo de pessoas.
Você não te satisfaz, porque não dura para sempre. Essas pessoas. O que tu fez. Entendeu? Então, você precisa encontrar o fim da linha correto para encontrar as expectativas, alinhar as expectativas direito e não mais ficar numa busca desenfreada por ação. Tu nunca vai parar de agir, porque viver é agir. Viver é fazer. Entendeu? Só que, por exemplo, eu estou fazendo essa aula pausadamente, falando devagar, 37 minutos. Algumas pessoas já foram embora, outras podem estar pensando: eu poderia estar fazendo algo melhor da minha vida. Meu Deus, eu estou desperdiçando esses 37 minutos. Sim, esse tesão do aproveitamento do tempo, do jeito que ele é dito hoje, ele está errado. Você vai prestar conta do tempo perdido, mas tu não vai prestar conta do tempo improdutivo. É do tempo perdido. Entendeu? O tempo perdido, ele não é perdido assim. Tempo perdido é tu ficar no Reels lá. Tu ficar em algo que não está fazendo a tua alma ganhar iluminação, vamos dizer assim. Ganhar luz. Tua alma precisa de luz. Por quê? Porque tua alma está obscurecida pelo pecado original. Então precisa de luz. Então você precisa de alimento da alma. Quando você fica, por exemplo, rolando Reels, tu não alimenta a alma. Entendeu? Porque não tem alimento naquela porcaria. O melhor Reels que tu vê na tua vida não tem alimento. É 30 segundos, é 1 minuto e meio de nada. Não dá tempo de alimentar a tua alma. Entendeu? Então, o único jeito de você desenvolver a tua personalidade é se você entender que a tua personalidade, o que ela precisa não é de aprimoramento, vamos dizer assim, funcional. Saber fazer mais coisas. Não é isso pura e simplesmente. O aperfeiçoamento da tua personalidade, ele é o aperfeiçoamento de ser. Preciso ser mais. Preciso ser mais. Não é fazer mais. Preciso ser mais. Para ser mais, você precisa do fim da linha correto. De um geral correto. Você precisa vencer essa ausência que te bota numa necessidade cega de ação. Por que isso importa? Porque agora eu não venho falar para simplesmente, ajudar uma pessoa. Nossa, é que eu ajudava tantas pessoas. Não, isso acontece. Mas eu venho falar porque é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir falar. Entendeu? Você percebe que existe uma diferença nisso? Eu tenho que estar aqui. Por quê? Porque isso está alinhado com o que eu sou, o que eu deveria ser, o que eu nasci para ser. Entendeu? Vai ter o cara que ele tem que... Você vai ter a mulher que tem que descascar a batata. Né? A fareirinha lá. Tem que descascar a batata. Entendeu? Eu não lavo a louça porque eu quero simplesmente ajudar a minha esposa. É porque eu tenho que lavar a louça. Entendeu? Por quê? Porque eu fui botado aqui e por acaso eu fui botado numa posição em que eu tenho louça para lavar. Tu entende isso? Tu percebe que até a circunstância se torna apenas uma ocasião de ser quem eu tenho que ser. Eu fico dando exemplo da louça, né? Sempre. Eu passo na frente da pia. Eu moro nessa casa. É a minha casa. É a minha família.
Eu olho para a pia, tem louça na pia. Eu não lavo a louça porque eu sou um bom marido. Eu não lavo a louça porque eu sou um bom homem. Eu não lavo a louça porque eu sou uma alma caridosa. Eu lavo a louça porque eu tenho que lavar a louça. Entendeu? Porque Deus me botou aqui. E aqui onde ele me botou, eu tenho que lavar a louça. Entende? Por que eu venho aqui falar? Por que eu venho aqui dar essa aula? Porque eu tenho que dar essa aula. Que por acaso eu consigo ler o livro e entender. Eu penso em umas coisas que outras pessoas não pensam muito sozinhas. E eu não consigo guardar isso pra mim, eu tenho que contar. Então eu tenho que fazer isso. Se explodir o sol e acabar a internet, eu vou dar um jeito de colar uns cartazes na rua. Falar, meu irmão, tem aula dessa porra aqui. Alguém quer? Em algum momento eu vou falar. Pra alguém em algum lugar. Entendeu? Porque é isso que eu faço, desde antes de falar na internet. Que eu não consigo não fazer. Existe algo, existem várias coisas, que elas estão na tua vida. Porque Deus não é zoeiro. Deus não é zoeiro. Entendeu? Ele não fez as coisas pra zoar você. Deus só bota a circunstância que pode te levar pro céu. Não tem circunstância na tua vida pela zoeira. Entende? Ah, vou fazer esse cara sofrer aqui só pra ele se fuder um pouco. Não tem isso. Entende? Eu vou deixar essa tentação aqui pra esse filho da mãe ir pro inferno. Não é assim. Não é por isso que tem. Entendeu? Toda circunstância que se apresenta porque ela é parte do teu caminho para a salvação. Cabe a você entender como lidar com ela. Nem é você, tu tem que pedir até, porque sozinho tu não entende mesmo. Então o que é reclamar de uma circunstância? Reclamar de uma circunstância é um sinal de burrice nossa. Beleza? Eu também reclamo. Porque eu sou burro também. Porque quando eu reclamo de uma circunstância, é simplesmente porque eu não enxergo o encaixe dela num todo. Porque aquela circunstância faz parte do todo. E existe alguém que consegue ver aquilo e falar, isso existe por causa disso, daquilo outro, encaixa desse jeito, assim, assado. Então reclamar de uma circunstância é simplesmente sinal de burrice. Quer dizer, eu ainda estou cego. Por quê? Porque eu ainda acho que existe alguma circunstância que não deveria existir. Mentira. Mentira porque Deus não é zoeiro. Ele não é sacana. Entendeu? Deus não é o... sei lá. O Serginho Malandro. Entendeu? Existe a circunstância porque ela faz parte da tua jornada até o fim da linha. E quando você entende essas coisas, a necessidade infinita de ação e aprimoramento, ela deixa de fazer sentido. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo? Claro, ele é parte de quem eu sou. Ele é parte. Entendeu? Então, eu não posso dedicar a minha vida à academia e ficar sarado. Isso não faz sentido. Faz sentido eu cuidar do meu corpo para que eu consiga cuidar da minha família, para que eu consiga trabalhar, para que eu consiga, sei lá, suportar algumas doenças. Eu cuido do meu corpo para não ter doença. Não, tu tem que suportar as doenças. Tem doença que não está no teu controle. Entendeu? Então, quando você se coloca frente a um geral e para com essa carência do geral, você vai perceber
que agora você não precisa mais que tudo tenha utilidade. Agora você pode fazer muitas coisas que parecem inúteis. Na verdade, são inúteis. Você vai perceber que algumas brigas e discussões são irrelevantes. Porque elas não têm sentido no fim delas. Entendeu? Que algumas perguntas que você tem são perguntas idiotas. Tem que segurar assim para não cair no meu colo aqui. Que a gente tem pergunta idiota mesmo, entendeu? E que você não precisa responder as perguntas idiotas. O aprimoramento da tua personalidade passa em definir qual o fim da linha. Entender que você precisa de mais referências no passado para poder atingir esse fim da linha. E que o único jeito de você dizer, cara, a minha vida tem sentido, é se você descobrir qual é o fim substancial e não o fim contingente da vida. Se a tua felicidade depende do teu emprego, fudeu. Depende do que você faz na vida, fudeu. O sentido da vida não pode ser o teu trabalho. Não, eu encontro sentido sendo psicólogo. Não tem como. Não tem como. A sua profissão não pode ser o sentido da sua vida. Eu encontro sentido na vida sendo advogada. Não tem como. Ser psicólogo, ser advogada é uma parte da tua vida em que você consegue exercer um determinado talento. Mas ele não é o fim. Você vê que o fim da vida não é ser virtuoso. Não tem como. Entendeu? Tu começa a estudar virtude, tu começa a querer ter virtude. Tu começa a perseguir a virtude. Não tem como. Não dá para você viver perseguindo a virtude. Tu não vai encontrar satisfação nisso. Porque até a virtude é só o meio do caminho. No fundo, o único jeito mesmo de você encontrar o sentido da vida é você entender qual é o geral que você busca e se submeter às suas condições. No fundo, o único jeito de você ser feliz é com humildade e obediência. E como diria Santa Teresinha, com abandono. Essas são as coisas mais difíceis de fazer. Porque isso significa abrir mão completamente do controle. Eu abro mão do controle. E toda necessidade cega de ação, ela é o caminho oposto. Ela é a busca incessante de controle. Eu quero mais controle, eu quero mais controle, eu quero mais controle. Controle do quê? Da consequência do que eu faço. Eu quero controle do futuro. Eu quero controle do que vai acontecer. No fundo, ser feliz é abrir mão completamente do controle. Porque você não tem controle nenhum. Nenhum. Quando eu falo nenhum, é nenhum. Nenhum. Nada, nenhum. Entendeu? Eu posso agora ter um ataque cardíaco e não tenho o que fazer. Entendeu? Minha filha tá gritando muito. Então, no fundo, o desenvolvimento da personalidade, ele é, na verdade, pura e simplesmente a submissão completa, o abandono completo a uma vontade superior à sua. Tudo que você tem que fazer é tentar buscar a união com isso. Eu vou me unir à vontade de Deus.
para que não mais eu viva, ele viva em mim. É isso. Essa é a conclusão da nossa aula. Profundo, né? Fez sentido? Dúvidas? Quero saber. Conversem comigo. Comunicação por sinal de fumaça de charutos. Se acabar a internet, a gente faz isso. A gente faz igual o Senhor dos Anéis. Cada um cria uma fogueirona. Deu merda, acende a fogueira. Que dá pra ver lá na... Entendeu? Lá longeão. Deixa um cara vigiando a fogueira. Entendeu? Ótimo, temos as duas Renatas aqui, olha que legal. Muito bem, gente. Muito bem, muito bem. Eu não li nada do Don Quixote ainda, que era o nosso livro, é o nosso livro de leitura atual, mas não li nada ainda, beleza? Então vai no ritmo que eu consegui aqui, tá? Comprem Don Quixote aí, comecem a ler. Nós vamos levar dessa forma, tá? Espero que as aulas estejam fazendo sentido aí pra vocês. Esse é o nosso ritmo, tá? Todo sábado a gente vai se ver aí de manhã. Talvez um sábado ou outro eu esteja viajando. Se não tiver um compromisso assim, estaremos aí. Nós vamos falando sobre as coisas que importam. Tá? O objetivo do condado não é utilitário. É alimento da alma. É alimentar a tua inteligência. Eu quero que tu fique mais inteligente. E para ficar mais inteligente precisa de tempo, calma, sem a busca de um objetivo útil. Pensando, juntando as peças. É assim que a gente vai. Ótimo. Vamos nessa. Uma boa semana para todo mundo. Um ótimo fim de semana. A gente se vê numa próxima. Até mais.